411, fundo administrado pela BRL Trust, gerido pela RBR, que tem 9.536 cotistas. As lojas americanas que alugam o galpão de Hortolândia 2 vão devolver, né? O inquilino vai devolver. Viu um aviso de devolução antecipado do imóvel. O contrato prevê um aviso prévio de 12 meses e uma multa de R$ 1.716.000, que equivale a 6,7 meses de multa. Então, com isso, o fundo vai ter 16,7 aluguéis, né? 12 do aviso prévio, mais 6,7 da multa, e já pode buscar um novo inquilino desde já, não tem que esperar o imóvel ficar vazio. Caso o imóvel permaneça vago após esse período, né, esses 16,7 meses, o impacto negativo na receita do fundo vai ser de 0,05 por cada cota. Aqui a gente até já falou numa outra oportunidade, é um pouco menos do que esses 16,7, né? Porque tem o custo do vazio a partir do momento que daqui 12 meses o imóvel fique vazio, ou antes disso, tem um custo aí, mas que também é pequenininho nessa história, né? E eu quis bater um papo com a RBR, primeiro pelo fato relevante em si, uma saída da Americanas, eles tinham colocado no relatório gerencial que o mercado está aquecido e que mesmo os galpões ocupados estavam recebendo bastante oferta, e porque o RBR Log, ele pertence, boa parte dele ao RBR Properties, né? Então ainda brinquei que o RBR Properties, ele puxou a competência por ter mais 10 mil cotistas para a gente falar desse fato relevante. E aí falei com o Caio e com o Gabriel, os dois toparam, e a gente, como sempre, aproveitou para saber do fato relevante, mas também para aprender sobre o mercado. Deixa eu colocar aqui a gravação da conversa que eu tive com eles, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, peraí. Gabriel Martins e Caio Castro, ambos da RBR, participando do Fatos Relevantes para conversar com você. Ô, Gabriel, vamos dar um jeito de chegar nesses 10 mil cotistas logo? Eu vi o Fato Relevante, queria bastante entender melhor a situação e como o RBR Log ele é investido pelo RBR Properties, né, uma quantidade relevante. Falei, opa, tem o RBR Properties nesse fato relevante também. Então, sugeri ao Caio se ele topava para a gente fazer essa conversa em conjunto. Assim o Gabriel fala desse fato relevante, dessa desocupação, e o Caio pode falar do impacto no RBR Properties, né? Obrigado aos dois pela participação. Obrigado, Arthur. Estamos aqui para falar do log hoje, então o protagonista vai ser o Gabriel. Eu dou uns pitacos aqui, depois a gente fala um pouquinho mais do Properties. Legal. Arthur, obrigado pela oportunidade, prazer estar conversando aí mais uma vez. E a gente está na torcida, a gente está aí com aproximadamente 9.700 cotistas, a gente brinca aí que está contando cotista a cotista para a gente chegar nos 10 mil e ter oficialmente o direito de participar aqui do programa. Tomara. Bom, tem um fator relevante de desocupação. Lógico, nunca é bom ver um imóvel desocupado, mas eu estava vendo também no fato relevante do RBR Log que você tinha colocado aqui. O mercado está aquecido, que você tem recebido bastante procura, inclusive dos galpões ocupados, e estava citado até o galpão de Hortolândia. Então, conta um pouco mais dessa situação para a gente, do inquilino que sai e a sua expectativa de recolocar esse imóvel. Legal. A saída de inquilino é algo que a gente vai ter que enfrentar com naturalidade ao longo do ciclo do fundo. A gente, óbvio, quando a gente recebe a notícia, não é aquela notícia que a gente quer, mas a gente tem que entender em que circunstâncias isso está acontecendo. Então, hoje, para a saída da Americanas do nosso galpão de Hortolândia 2, tem algumas características que nos deixam bastante confortáveis. Uma delas é a condição do aviso prévio que a gente tem. Então, a gente tem um aviso prévio a partir do momento que eles nos notificam do interesse de fazer a devolução do imóvel. Eles têm um prazo mínimo de permanência por mais 12 meses no galpão. E esse período a gente já começa a trabalhar ativamente a comercialização daquela área. Inclusive, eles têm que nos dar o direito ao acesso, a mostrar para outros potenciais ocupantes. Então, esse é um prazo que nos dá um conforto para a gente trabalhar. Somado a isso, a gente tem aproximadamente 4,7 aluguéis de multa rescisória, porque ele tem que devolver
além de ter um pagamento de uma multa, ele tem que devolver descontos e carências que foram concedidos no período. Então, isso nos dá uma previsibilidade de caixa muito boa. Eu acho que a gente está recebendo esse galpão num momento bastante distinto daquele com que a gente recebeu o galpão no ano passado, em maio de 2021. A FCA, que era então locatária, devolveu o galpão para a gente. O mercado como um todo, nessa esteira do crescimento de e-commerce, já apresentava alguma recuperação, mas o raio 90, que é a praça onde está o nosso galpão, ainda não tinha sentido esses efeitos dessa expansão do e-commerce. Então, eu gosto de traçar um paralelo dos momentos que a gente está hoje em relação ao momento que a gente estava naquela época. Hoje a gente tem aproximadamente 10% de vacância na região de Campinas, que é onde está inserido o nosso ativo. Em 2021, essa vacância era na casa dos 20%. O aluguel pedido era na casa de R$15. Hoje eu estou com o aluguel pedido na casa dos R$18. E a gente tem um ativo com características que o mercado de Campinas, além de tudo, além de estar melhorando esses indicadores, ele também é um mercado que ele praticamente não teve entrega de novo estoque. Se eu não me engano, foram cerca de 20 mil metros quadrados nos últimos 18 meses. Então, uma praça onde não se produziu, e o que tem lá é um estoque relativamente antigo, ou se não é antigo, ainda é com características que não são essas que acomodam essas operações logísticas ou de e-commerce mais modernas. E a gente sintetiza isso muito num indicador que é de taxa de eficiência do galpão. Então, a gente costuma ver ativos na região com muito mezanino, com áreas com uma produtividade menor do que o que a gente tem lá. Então, hoje eu acho que a gente tem um produto muito bom, um produto com características técnicas excelentes, num mercado em recuperação. Isso eu acho que no passado a gente conseguiu enfrentar o problema da saída de um locatário, a gente conseguiu botar 2 novos inquilinos num período relativamente curto. Em julho a gente já tinha a ocupação tanto da Americanas quanto de um outro atacadista que ocupa mais de 16 mil metros. A gente encara com extrema naturalidade e acho que a gente tem até espaço para conseguir um novo inquilino com um nível de locação acima do que a gente estava comercializando, estava locando antes para Americanas. Então, esse galpão já passou pelo que se chama de teste de mercado. Ele mesmo já esteve vazio e depois ele foi ocupado pela Americanas e mais um inquilino, e agora só a Americanas está saindo. Então, ele não vai ficar 100% vazio agora. Perfeito. Eu acho que só para acrescentar, além disso, a gente, nessa saída, né, daquele inquilino para esse, a gente fez algumas melhorias no condomínio. Antes ele era um monousuário, a gente transformou ele num condomínio, onde tem mais de 2 usuários, a gente modernizou toda a parte de entrada, né? Então, toda vez que você tem um gap de entrada e saída de inquilino, seja em logístico ou em próprio, você aproveita para fazer aquelas manutenções de benfeitoria também que foram feitas. Então, acho que hoje a gente tem um galpão muito melhor do que a gente tinha quando a FCA saiu e entraram esses 2. Eu acho que vai muito nessa linha que o Gabriel está falando, de ter uma oportunidade agora de pegar até mais preço do que a gente tinha. Talvez, a gente espera que seja aquelas trocas de inquilinos que gera retorno, que você conseguir fazer um ganho acima do que você tinha, talvez até ter 2 aluguéis, enquanto você recebe a multa, já está recebendo o aluguel do outro. Pode ser que isso aconteça, mas a certeza é que a qualidade do galpão hoje é muito melhor de quando a própria Americanas entrou e do que está saindo, porque a gente modernizou. Eu sempre brinco com você, né, Arthur, que imóvel é um ser vivo, né? Então você tem que sempre adaptar às necessidades do mercado, e a gente gosta de fazer bastante isso daí nos nossos ativos. A gente faz uma série de melhorias. Ali a gente, por exemplo, nesse galpão, parece um pouco de superficialidade. A gente tem o acesso com reconhecimento facial e o acesso dos caminhoneiros por QR Code. Mas numa operação logística robusta, isso faz toda a diferença entre você ter uma portaria que você tem acesso livre nas eclusas e aquela que o caminhão para, daí tem que manobrar, daí o motorista tem que descer, daí ele faz uma manobra, daí ele tranca de trás. E essas operações logísticas, elas têm uma sazonalidade ao longo do dia. Então, não é que ela vai sendo distribuída, os caminhões vão chegando, distribuídos de uma maneira linear ao longo do dia. Não, é na madrugada, no meio do dia, no fim da tarde, dependendo, óbvio, das especificidades de cada operação, mas elas têm concentração. Então, hoje a gente instalou todo um sistema que a gente fez um investimento robusto, tanto na parte de segurança, de CFTV e de controle de acesso, que permite ter essas operações mais eficientes também.
a gente está migrando o condomínio para o mercado livre de energia, a gente está fazendo uma série de adaptações que permitem com que esse locatário que estava Americanas quando ela foi alugar, ela estava olhando um prédio que era um monousuário com uma promessa da gente fazer algumas melhorias. Hoje ela está nos devolvendo com um condomínio que já é um multiusuário, que já tem uma administração de condomínio implementada, já tem essas melhorias executadas e prontos para virar a chave e iniciar um novo contrato. Então pode até ser que aconteça umas locações parciais, aí vai te dando até um pouco mais de tempo para ir trabalhando o preço, pensando assim. A gente tem essa possibilidade, mas eu acho que um dos melhores diferenciais do ativo hoje é porque na região, essa oferta que eu comentei na casa dos 10%, ela está bem pulverizada em vários ativos. Então, você tem 5 mil metros no empreendimento, 8 mil metros no outro, 7 mil no outro. Então, demandas de 15, 20, 25 mil metros que a gente está percebendo que existe procura, são muito poucos ativos. Eu diria que a gente está jogando praticamente sozinho nessa liga. Sim. Então, hoje é um dos nossos diferenciais, ainda que eu tenha possibilidade de fazer mais compartimentação, eu acho que a gente, por enquanto, a gente vai buscar... Aproveitar que eu tenho essa segurança, esse seguro do aviso prévio de 12 meses, para a gente trabalhar numa demanda que pague o máximo possível de renda, e eu acho que essa maior, ela pode ter espaço para pagar mais do que as picadas, que tem mais oferta de empreendimentos ao redor. Isso que eu ia te falar, eu tenho percebido, né, observando o dia a dia, que o aviso prévio é um negócio tão importante quanto a multa, né? Te dá um conforto muito grande, e pelo que eu entendi do que você falou, no contrato, o aviso prévio, além da questão pecuniária, além do valor, o inquilino, ele, a partir do momento que ele inicia o aviso prévio, ele tem que deixar você ter acesso ao imóvel para mostrar para um outro inquilino? Perfeito. Você tem regras, obviamente, você não pode aparecer lá, bater na porta e pedir para acessar, você tem um prazo de comunicação, mas normalmente, como ele já informou sobre o interesse dele de devolver, ele também é uma relação que é mantida saudável da mesma maneira como a gente vem mantendo com ele. Normalmente ele liga com 2 dias de antecedência, a gente avisa que quer fazer uma visita, e aí ele normalmente tem alguma pessoa que vai nos acompanhar para passar pelas áreas do imóvel, até porque ele ainda provavelmente vai ter alguma mercadoria, tem alguma coisa, tem alguma operação acontecendo lá. Eles também continuam, nesse período de aviso prévio, ele também continua responsável por todos os encargos, então, pelo pagamento do IPTU, do condomínio, e além, obviamente, do próprio aluguel. E aí, no pior cenário, então, desse imóvel não ser alugado dentro desses 16 meses, mais ou menos, haveria um impacto negativo de 5 centavos na cota, né? É isso aí. E o Caio, pensando agora de uma maneira maior, o RBR Properties, que tem uma participação grande no RBR Log, qual que é o impacto disso para dentro do RBR Properties? E mais uma vacância, né, que aconteceu num período curto e num outro segmento, né, uma fase de mercado movimentando muito. É diminuição de mercado ou é movimentação de inquilino? Eu acho que é bastante movimentação. Nesse caso de log, então a gente tem ali 30% mais ou menos do log, alteraria uma redução de 0,01,5 na receita do Properties. Então, aí depois você vai compor com todas as outras receitas, então acho que não é um impacto tão significante. De novo, se a gente não conseguir locar, e também se a gente não tiver outras locações, como por exemplo o G200 de Cajamar, é um negócio que está no mercado, a gente tem falado nos relatórios que a gente tem tido boa procura, então também tem que ponderar isso daí. Eu acho que o mercado está muito movimentado, Arthur. A gente tem tido o último trimestre do ano como um bom último trimestre pré-pandemia, que é extremamente agitado. A gente tem falado isso aí nos relatórios dos 2 fundos. O time aqui está fazendo visita como nunca, está tendo muita atividade, e relembrando os tempos que não tinham pandemia, onde você tinha o último trimestre muito ajustado, porque as pessoas têm que fechar pelo menos um contrato ou uma promessa, alguma coisa, para ter o budget do ano seguinte. Isso tem acontecido tanto em Properties como em Log. Eu acho que Log, a gente ficou com muito medo desse movimento de e-commerce que deu uma expansão e parou para ver o que ia acontecer.
Mas, como o Gabriel falou, a gente vê que esse movimento o mercado recompôs. Então, a gente tem visto empresas de atacarejo, empresas farmacêuticas, empresas de autopeça, logísticas tradicionais, né, como são essas grandes empresas de logísticas. Então, a gente tem visto uma acomodação para o mercado mais normal, mas ainda forte. A logística continua forte. A gente tinha medo de ter uma parada brusca. Obviamente, o que teve no e-commerce foi uma coisa muito forte, mas a gente tem sentido que o mercado continua absorvendo e com demandas, que é importante. E mais forte do que o mercado de escritórios, continua com essa característica. Sim, diria que sim, porque se você pegar, né, o mercado de Campinas não é um mercado primário, né, de galpões, e a gente está com bastante atividade lá. Nesse mercado de escritório, a gente está com muita atividade nos mercados Prime, e com menos atividade nos outros, né? Então, acho que logística, se você pega nessa média, está com mais atividade que escritório, sim. Vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta bem conceitual agora, independente do fato relevante, para a gente aprender, como sempre. Eu notei que na semana passada, a Lojas Americanas teve a nota de crédito rebaixada. Então, fico até pensando que o Gabriel conseguindo alugar esse galpão num período de 6, 7, 8 meses e tal, seria um ótimo, e para um bom inquilino, sai um inquilino que está piorando a qualidade de crédito, entra um inquilino talvez com qualidade melhor e por preço melhor, vamos torcer para que seja assim e que seja um ótimo movimento para o fundo. Agora, digamos que a Americanas não quer sair, né? Não aconteceu nada desse fato relevante que nos trouxe até aqui, e você, Gabriel, vê a informação de que a qualidade de crédito do inquilino diminuiu, né? Tem uma agência rebaixando o crédito. E aí? Eu acho que isso deve acontecer, já deve ter acontecido em outras situações. Acende uma preocupação? Como que a gestão fala, putz, o que eu faço agora? Tem que mudar alguma coisa no dia a dia? Ou continua, o contrato está lá, está sendo pago, não faz diferença? Eu acho que, em primeiro lugar, depende muito se você tem alguma obrigação no próprio contrato de locação, o que não é normal. Normalmente, você não tem covenants, que nem tem dívida, que se ele descumprir, sim, você executa ou vence antecipadamente o contrato de locação, mas você fica muito mais atento em relação às obrigações do locatário perante o contrato de locação. Em primeiro lugar, as garantias contratuais, então tem um seguro, tem uma fiança bancária, quais são essas obrigações de garantia que ele tem que te entregar, e as garantias em relação à própria manutenção do empreendimento, né? Então, você não deixa um risco de uma eventual piora de crédito do locatário acompanhado de uma desobrigação que ele está realizando no contrato, para você só cuidar disso lá na frente. Então, definitivamente, você fica muito mais próximo, você fica muito mais em cima, você acompanha para que ele esteja cumprindo e zelando pela manutenção do imóvel mais do que nunca. E eu acho que a grande questão é essa daí, né? Se você tem um seguro-fiança que paga geralmente 12 meses de aluguel, você está coberto nesse período e tal, e você vai monitorando. Mas geralmente as obrigações também de crédito, empresas maiores ou menores, geralmente você tem um seguro, você tem as garantias de crédito para qualquer empresa, né? A gente sabe que crédito deteriora mesmo, a gente vive no Brasil e sabe que é tudo muito volátil. Sim. Então, as preocupações de crédito sempre existem. Você fica bem menos tolerante, eu acho, no final das contas. É normal, às vezes você tem empresa, o cara mudou o sistema, você atrasa 2, 3 dias, às vezes liga, conversa, você acomoda. Eu acho que se você tem uma temperatura de um risco de crédito deteriorando, definitivamente você vai ficar muito mais em cima, você vai ser muito by the book em relação ao cumprimento de qualquer obrigação. Legal, aprendendo sempre aqui com o dia a dia. Gabriel, Caio, brigadão por mais uma. Espero... isso é ser um gestor transparente. É na fase boa e na fase ruim. Mas eu estou aqui torcendo para que vocês participem muito mais do Fatos Relevantes, anunciando as locações, novas aquisições, grandes negócios, que a fase boa vai voltar também, né? É a vida e o sobe e desce. Bom, obrigado, Arthur. Prazer estar contigo aqui de novo. E vamos lá. O negócio está com você, com bons fatos relevantes. Tenho certeza que em breve a gente vai voltar.